Vamos nós então de novo. Agora a gente vai explorar um pouquinho o simulado do módulo 1, na verdade, esmiuçar ele, né? Porque. E aí, até para vocês se familiarizarem, né, com as questões, vai ficar bem mais fácil fazer a prova. A questão 1 do simulado 1, que é a legislação de trânsito, é, tem um símbolo ali, né? E a questão é: a figura abaixo representa. A figura abaixo representa, tem uma orelha, né? Então tem a ver com surdez, tá? Esse é o símbolo internacional da surdez. Então quem está com o simulado aí é alternativa C de casa. Quem não tiver, entre em contato comigo. Vou tentar disponibilizar os simulados, todos eles, numa plataforma. Vamos ver como, tá? Número 2. Para poder transitar em via pública, todo veículo automotor deverá estar licenciado. Lembram do licenciamento? Quando a gente fala em licenciamento, a gente está falando de quitar, né, os documentos, de pagar os documentos do veículo. E quando é feito isso? Lembram das placas, no final das placas, a gente tem que ver uma tabela, tá? É feito semestralmente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente? Claro que não, né, gente? É, o licenciamento do carro ele é feito anualmente. É uma vez por ano que a gente paga os documentos do carro, né? Então a número 2 é B de bola, tá? Você comprou um veículo de um amigo, quanto tempo você tem para fazer a transferência do mesmo, junto aos órgãos de trânsito competentes para não sofrer nenhuma penalidade, tá? A 3 é o seguinte: no momento que assina os documentos da transferência, que é o CRV, né, o DUT, o antigo DUT, o documento único de transferência, hoje o certificado de registro de veículo, depois que assina no cartório, tu tem 30 dias para passar para o nome. Não esqueçam disso, por favor. 30 dias da assinatura, tá? Então, depois dos 30 dias, multa grave, em 5 pontos na carteira. Tá? Então a 13 é C de casa. 30 dias contados a partir da data da assinatura reconhecida em cartório. Ok? 13, então, C de casa. 4. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, e aqui está como CTB, né? Solicitar por escrito aos órgãos ou entidades de trânsito colocação de placa e sinalização, implantação de semáforo ou fiscalização é um direito. Se lembrarem lá do modo, eu digo, é um direito de todo cidadão, né? Além de todo o cidadão, entidade civil também pode, né? Junto ao Detran, por exemplo. É a via mais fácil para nós, tá? Todo cidadão ou entidade civil tem o direito, né, de solicitar. Artigo 72 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Vamos lá então. Número 5. Qual é o órgão de trânsito responsável pela emissão, expedição da CNH? Por favor, aqui nem tem, né? Mas se tivesse CFC aqui ó, na alternativa A, seria um pega-ratão. Lembra? Quem é o responsável pela expedição da CNH? Quem é o órgão que vocês acessam através do CFC? É o DETRAN, né? O Departamento Nacional de Trânsito. Então aqui é a alternativa E de escola, tá? Departamento Estadual de Trânsito. Ele é responsável pela emissão e expedição da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Da PPD também, da permissão para dirigir essa que todos os alunos têm no primeiro ano, né? Número 6. Órgão recursal em primeira instância para a defesa contra uma autuação de trânsito. Barbadinha, né? Sempre que a gente vai fazer recurso é através da JARI, Junta de Recurso. Tá? Então a 6 é a alternativa C de casa. Tá? Lá naquele quadro do SNT, as JARIs estão na parte de baixo, são as juntas de recurso, né? Os órgãos recursais.
Número 7. Um condutor transita com um determinado veículo sem registro e sem licenciamento. Nesse caso, qual é a penalidade e medida administrativa prevista? Então, ele não está pago o veículo, né? Qual é a situação? O que vai acontecer? A 7 é E de escola, multa, remoção e apreensão do veículo. Aqui cabe uma situação que a gente vai ver lá no módulo 4, porque a apreensão do veículo, ela teria uma revogação, ela tem uma revogação, então não existiria mais. Só que tem outros códigos, outros artigos do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive resoluções do CONTRAN, que prevêem a apreensão. Por quê? Por que a apreensão se faz necessário nessa situação? O teu carro ele sofre uma remoção quando tu está estacionado em local indevido. Por exemplo, é que lá no módulo 4 fica mais fácil quando a gente aprende o que é retenção, remoção e apreensão do veículo. Mas vamos lá, remoção. O teu carro é guinchado e vai para um depósito, porque ele estava estacionado em local proibido, então na frente de hidrante, na frente de uma garagem, em cima do cordão da calçada, em cima da faixa de segurança, em locais proibidos, né? Na placa de proibido estacionar, na placa de proibido parar e estacionar. Então, o que acontece é que teu carro vai ser removido. Tu vai lá, paga as diárias, né? O tempo que ele ficou lá, tu vai pagar também o guincho e o teu carro é retirado do depósito. Quando tem uma alteração nas características do veículo, ou nessa situação aqui, onde tu tem que acertar os valores, tu não pode ir no depósito e simplesmente pagar o guincho e as diárias. Aqui tu é obrigado a quitar as dívidas do veículo para tirar o veículo de lá. Então não se caracteriza somente pela remoção. Aqui não é só tu pagar o valor do guincho da diária. Aqui tu tem que acertar, porque senão os documentos do carro, porque senão tu não tira o carro lá de dentro. De certa forma ele está apreendido. Claro, existe uma revogação e ela fala de apreensão que seria da autoridade de trânsito em algumas situações, mas existe algumas previsões dentro do código, conforme artigo e resolução, que são uma apreensão, não é simplesmente uma remoção do veículo. Então a número 7 é a alternativa E de escola. Tu leva uma multa, tem uma remoção, um ato do guincho, e ele vai ficar lá no depósito até que tu consiga então quitar todas as dívidas. Pagar o anual, pagar os documentos, né? Tudo certinho. Número 8. Qual é o órgão estadual que é a última instância que se tem para recorrer contra uma multa aplicada por infração de trânsito? Então, olha só, estadual, tá? Tem gente que responde Jari Federal. É a última etapa estadual, o último órgão estadual. Tá? Isso é interessante porque assim, ó, é a Jari que recolhe realmente, mas quem julga nesse caso é o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. A última esfera federal para julgamento é o CETRAN. A gente está falando de estadual, gente, tá? Então a 8 é a alternativa D de dado. Tá? É a última esfera, o último órgão estadual. CETRAN. 9. Qual é o órgão subordinado ao DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito? Tá? Departamento Estadual de Trânsito, que tem por finalidade a regularização da situação do veículo quanto a alterações nas suas características ou ainda para emplacamento. Então, assim, ó, lembra que eu falei dos órgãos, né? A gente dá uma conversada sobre os órgãos lá, porque o DETRAN tem braços, ele tem prestadoras de serviço, tá? Em relação à carteira,
é o CFC, mas aqui está falando da regularização do veículo. Até falei de um órgão que tem ali na Ipiranga, que é o CRVA, o Centro de Registro de Veículos Automotores. Alternativa D de dado, a 9. Alternativa D de dado. A 10, então. DENIT e DER. Aí são os órgãos rodoviários responsáveis, respectivamente, pela... O DENIT e o DER. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. E o DER é o Departamento Estadual de Estradas, Departamento de Estradas e Rodagens. É que o nosso aqui é DAER, né? O nosso é o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens. Mas é a mesma situação. Lembra que eu falei que o DENIT e o DER, eles são, o DAER, né? Eles são responsáveis por implantação de radares, colocações de placa, pinturas na via, reformas e obras nas rodovias, claro, DENIT nas BRs, rodovias federais, e o DER nas estaduais. Então, a 10 é C de casa, construção, sinalização e manutenção nas rodovias federais e estaduais. 10, C de casa. 11. Qual é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? Tá? Qual é o órgão máximo normativo, então, que cria a regra, certo? Consultivo e coordenador, mas então é o órgão que cria a regra. Ele não é executivo, ele não executa. Lembra que eu falei para vocês, os órgãos que criam as regras são os conselhos. Os órgãos que executam a regra são os departamentos. Tá? Então, quem cria a regra, o órgão máximo que cria a regra, então seria na esfera federal, no SNT, é o Conselho Nacional de Trânsito. Alternativa B de bola. Tá? Conselho Nacional de Trânsito. Alternativa B de bola. A 12. É competência do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. O que faz o CONTRAN? Lembra que eu falei para vocês que ele atualiza o Código de Trânsito Brasileiro, ele coloca resoluções, então ele atualiza o Código de Trânsito Brasileiro. Então a 12 é E de escola, ó. Criar normas complementares ao CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, as resoluções, deliberações e portarias. Ok? Então, a 12 é E de escola. O CONTRAN, ele cria normas. 13. De quem é a responsabilidade pela regulamentação dos veículos de tração animal? Isso vai ser sempre, gente, tá? Sempre a responsabilidade vai ser do município, tá? Sempre do município. O órgão responsável, a responsabilidade, né, melhor, dos veículos de tração animal, carroças, enfim, é dos municípios. A 13, então, é a alternativa C de casa. 14. É dever de todo o condutor de veículo. Na verdade, o condutor do veículo ele tem alguns deveres, né? Mas vamos lá. Na via pública, qual é o dever dele? Portar cópia autenticada, então esquece, cópia não. Tá? Portar documento exigido por lei, sem, porém, ter a obrigação de mostrar a autoridade quando solicitado, esquece a B também. Negar se entregar, esquece, já começou mal, né? A C. A D, falsificar, tá muito fácil essa questão. Portar os documentos obrigatórios previstos em lei. A 14, então, é E de escola, né? Nós teremos que portar ali documento de a carteira de motorista, pode ser hoje na modalidade dentro do aplicativo, né? Não tem problema nenhum, só não pode ser foto. Algumas pessoas querem carregar uma foto da carteira de motorista, não pode, gente, tem que ser no aplicativo. E tem que portar os documentos do veículo, né? O CRLV e o seguro DPVAT. 14, então, E de escola. 15. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança à sua fluidez.
ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito são objetivos básicos de A15, então, do Sistema Nacional de Trânsito, né? Com todos os órgãos, o que acaba acontecendo? Ele que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Claro que cada órgão dentro da sua esfera de responsabilidade, mas a 15 é B de bola, do Sistema Nacional de Trânsito. Barbado isso aqui, né? Barbada. Tá bem fácil. Mas não poderia ser um órgão só, já que são todas as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. É o Sistema Nacional de Trânsito. 16. Em relação à educação no trânsito, assinale a alternativa correta. Tá? A 16 é o seguinte, ó, é a E de escola. Tá? Compete ao órgão executivo de trânsito do Estado, o DETRAN, né, o Departamento Nacional de Trânsito, no âmbito de sua circunscrição, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes do CONTRAN. E quem puder dar uma procurada, uma olhada no site do DETRAN-RS, coloca lá DETRAN-RS, né, no Google, e vai entrar lá. Claro, as pessoas não entram muito na página do DETRAN, mas tem diversas informações na página do DETRAN, diversas campanhas, tem muito material também para os CFCs, né? Vídeos e outros materiais. O DETRAN acaba nos dando um apoio, assim, tanto na parte de material, a gente pode pedir qualquer material, mas quando a gente está em sala de aula, né? Eles nos fornecem muito material. Claro que tem campanhas, às vezes é dos motociclistas, às vezes é da balada segura, o uso do cinto de segurança, né? Às vezes trabalham bastante assim, e tem cursos também. O DETRAN tem uma escola pública de trânsito com cursos gratuitos tanto para a população em geral quanto para diretores de CFC, instrutores de CFC, né? A minha única questão no DETRAN, aí não seria uma reclamação, mas uma observação, é que os cursos geralmente são no horário de trabalho, aí fica bem difícil, assim. Eu fiz alguns, mas nem sempre dá, né? 17. Ao realizar a venda de um veículo, qual é o documento que o antigo proprietário deve encaminhar aos órgãos de trânsito competentes para não se responsabilizar pelas multas impostas até a data da transferência da propriedade deste veículo? A 17, então, é D de dado. Cópia autenticada do certificado de registro de veículo, o CRV, devidamente datado, assinado e reconhecido. Esse é o meu segundo vídeo e eu disse que eu vou fazer um complemento, né, falando sobre a transferência do veículo. Eu vou postar daqui a pouco mais, vou terminar ele e aí já posto direitinho sobre transferência, qual é a obrigação de quem está comprando e qual é a obrigação de quem está vendendo também. A 17 é a alternativa D de dado, tá? A cópia autenticada do certificado de registro do veículo, que é o CRV, o antigo DUT, né? Devidamente datado e assinado e reconhecido. 18, então. Qual é o órgão máximo executivo? Então, executivo é que executa a regra da União, aquele cuja a principal atribuição está na normatização e controle de abertura de processos de habilitação, RENACH. Qual é o órgão máximo executivo da União? Tá? Então, a gente está falando da esfera nacional. Lembra, o nacional, quem executa são os departamentos, então seria o DETRAN ou o DENATRAN. Como o DETRAN é o departamento estadual, não é o DETRAN, né? Nem tem aqui como opção. Então é o DENATRAN. A 18 é A de abacate, Departamento Nacional de Trânsito. A 18, então, A de abacate. 19. Qual é o prazo para o condutor que comprar um veículo novo, 0 km, trafegar somente com a nota fiscal de compra do mesmo? Isso eu deixei bem claro lá quando eu falo do CPPO e da nota fiscal, né? Quando tu faz uma compra, o documento original ele vem de 5 a 7 dias úteis.
e tu pode transitar com a nota fiscal durante 15 dias, desde que tu não saia do estado do Rio Grande do Sul. Então a 19 é C de casa. Desculpa, aqui está a 19 é E de escola, né? A 19 C de casa não são 15 dias úteis, são 15 dias corridos, tá? Então, 19 é de escola. Eu não peguei nenhuma colinha, eu tô respondendo conforme a leitura do que eu estou fazendo. Né? Então fica melhor. 20, então. Para ficar claro, então a 19 é E de escola. 20. Ministério do Governo Federal, que é responsável pelo trânsito no país. Tá? Cuidado, aqui está o pega-ratão. A alternativa A é Ministério dos Transportes. Isso é um pega-ratão. Tá? Nunca foi o Ministério dos Transportes responsável pelo trânsito no país. Já foi o Ministério das Cidades, que seria a alternativa A, mas hoje, 2020, em outubro de 2020, em plena pandemia, né? Hoje é o Ministério da Infraestrutura. Então a 20 seria D de dado. Alternativa D de dado. Vamos para a 21. Para transitar com segurança e com base na preservação da vida, todas as pessoas que se movimentam nas vias públicas, a 21 é A de abacate. Tem o direito e o dever de conhecer as práticas e praticar as leis e regras dispostas na legislação de trânsito. Ok? É nossa obrigação, né? Conhecer as regras e leis. 22. Anualmente, todo proprietário de veículo automotor elétrico paga impostos e taxas para licenciar o seu veículo. Essa aqui já responde aquela outra lá, hein? Acho que a primeira, a número 2, talvez. Pagamos anualmente o veículo. Veja bem, uma responde a outra. Dentre essas taxas, uma delas é o seguro obrigatório. Pergunta-se, qual é a finalidade do DPVAT? Tá? Lembra que eu falei lá que o DPVAT, no módulo 1, DPVAT ele cobre danos pessoais, ele só não cobre danos materiais. Então, a 22 é a alternativa A de abacate. Cobrir danos pessoais provocados por veículos automotores em vias terrestres. E o DPVAT, ele não é juiz. Tá? Mesmo quem provocou o acidente tem o direito. 23. Qual documento do veículo é de porte obrigatório? A 23, muito fácil, né? Documento do veículo, então, não tem nada a ver com a CNH. É a documentação do veículo. Então, CRLV e o seguro DPVAT. Né? Os dois. Tá? A 23, então, é D de dado. Alternativa D de dado. CRLV e bilhete DPVAT. 24. A quem compete a fiscalização nas rodovias federais. Tá? Lembrando lá, rodovia federal e estadual. Né? São polícias, claro. Dentro do estado, Polícia Rodoviária Estadual, que são as RS. Nas rodovias federais, que são as BRs, Polícia Rodoviária Federal. Então, a 24 é D de dado, Polícia Rodoviária Federal. Vamos lá para 25. A realização de qualquer ato público, desfile e passeatas que interfira no trânsito depende de prévia autorização da autoridade de trânsito. A 25 é ser de casa. E todos nós temos o direito de manifestação. Tá? Inclusive, a gente tem direito de manifestar e tem o direito de ter escolta por segurança da polícia e da EPTC numa questão trânsito. Mas tem que fazer tudo correto, tem um ofício que se manda para a prefeitura e aí a gente tem toda a proteção. É nosso direito. Isso é direito. Tá?
26. Nos municípios onde não há agente de trânsito, quem deve fiscalizar as vias? Então, assim, ó, quando se não tivesse a IPTC, de quem era a fiscalização anteriormente, antes da IPTC? Antes da IPTC era a Polícia Militar, no caso aqui a gente chama de Brigada Militar, né? Então a 26 é a de abacate. Nos municípios que não tem, quem faz a fiscalização de trânsito é a Polícia Militar. 27. Qual é o órgão credenciado ao DETRAN responsável pela formação dos futuros condutores? Veja bem, órgão credenciado ao DETRAN responsável pela formação dos futuros condutores. A 27 é B de bola. 27, então, B de bola. É o CFC, tá? O órgão credenciado ao DETRAN. Beleza? Em relação à carteira de motorista, aos futuros condutores, é o CFC, Centro de Formação de Condutores, 27 B de bola. 28. Ao ser abordado numa barreira policial, um condutor que tenha registro na sua CNH de adaptação veicular conduz veículo sem as adaptações exigidas para o mesmo. Nessa situação estará sujeito a... Claro, aqui estamos falando de pessoas com algum tipo de deficiência, né? E essa pessoa não está com a adaptação correta, tá? Então, a 28 é D de dado, multa correspondente a infração gravíssima e retenção do veículo. Por que retenção nesse caso? Tá? Alguém vai ter que ir lá buscar o carro. Gravíssima, por favor, 7 pontos na carteira. R$ 293,47. Sempre que tiver retenção, tem duas situações. Ou tu resolve no local, ou alguém tem que ir lá buscar o veículo para ti. Por exemplo, balada segura tem uma retenção. Tu tem 30 minutos para refazer o teste, e nesses 30 minutos tem que chegar alguém e fazer para buscar o teu carro, senão o teu carro é removido. 28, então, D de dado. 29. Qual é o prazo dado ao proprietário do veículo após notificado pelo cometimento de uma infração de trânsito para apresentar quem estava na direção do veículo no caso do condutor não ter sido identificado no ato da infração? Lembra que eu falei lá de 2 prazos durante a aula? Então é assim, ó, 30 dias para recorrer à multa e 15 dias para apresentar o infrator. Tá? Então a 29 é B de bola, ó. Alternativa B de bola. Tem 15 dias para apresentar, então, o condutor, né, o causador da infração. 30 e última. Motorista que se sentir injustiçado ao ser penalizado pelo cometimento de uma infração de trânsito tem o direito de interpor por recurso. Então, qual é o prazo que o mesmo tem para encaminhar a defesa ao órgão competente a partir do recebimento do NIT, que é a notificação? Bom, eu já respondi na 29, né? Se para apresentar o condutor é 15 dias, para recorrer é 30 dias, né? Então a 30 é a alternativa C de casa. C de casa a 30. Ok? Vou fazer então, disponibilizar daqui a pouco o complemento que eu prometi. E aí até o módulo 2, galera. Feito!